oração com informação, ação com oração. O Dia Mundial de Oração é um movimento que reúne mulheres cristãs de todo o mundo e de muitas tradições, para observar um dia comum de oração por ano. Em muitos países, esse contato tem continuidade em reuniões de oração e trabalho. É um movimento iniciado por mulheres em 1887 e realizado em mais de 170 países e regiões. É um movimento simbolizado por uma celebração anual, primeira sexta-feira de março, a qual todas são bem-vindos. É um movimento que aproxima mulheres de várias raças, culturas e tradições, estreitando o seu relacionamento, compreensão e trabalho. Através do Dia Mundial de Oração, mulheres de todo o mundo afirmam sua fé em Jesus Cristo, compartilham suas esperanças e temores, suas alegrias e tristezas, suas oportunidades e necessidades. Através do Dia Mundial de Oração, mulheres são encorajadas a se conscientizarem do que acontece no mundo e a não viverem isoladas, a se enriquecerem com experiências de fé vividas por cristãos de outros países, a levarem as cargas de outras pessoas, orando com e por elas, a reconhecerem seus dons e talentos e usá-los em benefícios da comunidade. Através do Dia Mundial de Oração, as mulheres reconhecem que a oração e a ação são inseparáveis e que ambas têm incontestável influência no mundo. Este ano, o Dia Mundial de Oração foi preparado pelo Comitê do DMO da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, com o tema Eu sei os planos que tenho para vocês. Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido. Estes três têm uma população aproximada de 70 milhões de pessoas. Esta população foi enriquecida ao longo dos séculos por ondas de migrações. Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte têm cada um seu próprio caráter e cultura, mas com algumas tradições que abrangem todos os três. O clima, ligeiramente úmido, pede uma comida tradicional, reconfortante e calorosa. O café e o chá são bebidas bem populares entre eles. Somos definidos por nossas costas, cercados e moldados por água. Somos verdes, atravessados por muitos rios que cortam a paisagem, formando férteis terrenos agrícolas. Somos pequenos, o 80º país do mundo em área territorial. A Inglaterra tem o mais alto nível de desenvolvimento urbano. Muitas de nossas cidades têm belos edifícios antigos, incluindo catedrais e igrejas construídas por nossos ancestrais cristãos. Alguns no Reino Unido ainda veem nosso país como uma grande e merecedora potência internacional. Também houve grandes mudanças em termos de observância religiosa. A igreja costuma estar na vanguarda de projetos para ajudar os necessitados, tais como bancos de alimentos, abrigo para desabrigados e trabalho entre refugiados. A igreja também foi revigorada pela recente imigração. A música é uma parte vital de nossa cultura. É expressa de diferentes formas, por meio da música clássica, baladas, punk, rock, pop, grime, folk, dança de Morris e coro de vozes masculinas. A cultura e tradição também se expressam por meio de festivais e danças, que acontecem nos meses de primavera e verão. Somos também uma nação de amantes dos esportes, em particular o futebol, criquete, golfe, rugby, tênis, ciclismo, atletismo e Jogos Paralímpicos. A taxa de natalidade aumentou e a mortalidade infantil diminuiu.
A mulher da classe média entre 1800 tinha de 5 a 7 filhos. Os pais provavelmente perdiam 2 ou 3 filhos nos primeiros anos de vida. A vida familiar tradicional não é mais a norma da Inglaterra. O tamanho mais comum é de 2 pessoas. O segundo tamanho de família mais comum é de 1 pessoa. Estudo recente descobriu que a idade média de uma mulher solteira que se casa agora é de 30,8. Comemoramos o progresso das mulheres em nossa sociedade. Ainda lutamos para combater a violência em nossas casas, melhorar a vida de quem vive na pobreza e apoiar as pessoas com deficiência física, mental e emocional. A artista Angie Fox é bordadeira e design de paramentos. Crescendo em Norfolk, ela aprendeu a tricotar e costurar com a sua mãe, mas continuou aprendendo novos bordados e outras habilidades artesanais ao longo de sua vida. O amor pela adoração tradicional a inspirou a criar e fazer paramentos de igreja. E ela se sentiu emocionada por ser escolhida para representar na arte as orações das mulheres do seu país. A explicação da artista na criação do paramento para o culto. Meios testes: bordado, aplicação e metalúrgica. Seguindo o tema apresentado, usou várias imagens para descrever as palavras-chave de seguinte forma: liberdade, uma porta aberta para um caminho através de um horizonte sem fim. Justiça, correntes quebradas. Paz e perdão de Deus, a pomba da paz e o lírio da paz rompendo a calçada. Acima de tudo, um arco-íris, que vem a representar todas essas coisas, desde a história de Noé até os dias modernos. É o símbolo do amor abrangente de Deus. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Deus disse: haja luz. Deus, nossa mãe e nosso pai, nós acendemos uma vela de esperança para celebrar com todo o teu povo, enquanto observamos e esperamos teus planos e promessas serem cumpridos. As pessoas que andavam nas trevas viram uma grande luz. Sobre aqueles que vivem na terra das trevas profundas, uma luz amanheceu. Deus da esperança, que em nossas ocupações possamos encontrar espaço para te ver trabalhando em nossas vidas e em nosso mundo. Que sejamos pessoas que irradiam tua esperança enquanto adoramos em celebração hoje. Amém. Bem-vindos ao nosso culto do Dia Mundial de Oração, celebrado hoje em todo o mundo, nas 7 regiões. Isso se reflete em nosso culto enquanto acendemos 7 velas. E as mais calorosas saudações das mulheres da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, 3 países que fazem parte do Reino Unido. Juntamente com a Escócia, eles são conhecidos como as Ilhas Britânicas, situado no noroeste da Europa. Nós nos regozijando porque, embora esses países tenham muitas coisas em comum, são um povo diversificado. Ao longo dos anos, as Ilhas Britânicas acolheram pessoas de todos os cantos da Terra. Algumas que optaram por vir e outras que são refugiadas fugindo da perseguição em suas próprias terras. Hoje, o país é uma sociedade multiétnica, multicultural e multirreligiosa. Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte têm orgulho da diversidade e estão ansiosos para preservar as diferenças de idiomas e cultura, e nos alegramos com isso. Nós nos regozijamos com a variedade de belezas naturais encontrada nas Ilhas Britânicas, suas montanhas e charcas escarpadas, seus campos férteis e pastagens, suas colinas e espetacular paisagem costeira.
suas pequenas ilhas. O tema do nosso culto hoje é a promessa de Deus, encontrada no livro de Jeremias. Eu sei os planos que tenho para vocês, com foco na liberdade, perdão, justiça e paz de Deus. Vamos ver como esta promessa pode ser um sinal de esperança para todas as pessoas. profeta Jeremias viveu cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, em um momento de grande crise política. O reino meridional de Judá foi invadido pelos babilônios e muitos do seu povo foram levados de Jerusalém para o exílio. As pessoas haviam perdido a terra que acreditavam que Deus lhes havia dado e ansiavam por retornar, mas o futuro parecia sombrio. Nossa passagem escolhida é parte de uma carta de Jeremias, estabelecendo o plano de Deus para os exilados. Eles devem ficar onde estão e fazer uma nova vida para si mesmos nesta terra estrangeira. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciões restantes entre os exiliados e os sacerdotes, os profetas e a todo o povo de Nabucodonosor havia levado para o exílio de Jerusalém,
para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais da corte, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os ferreiros partiram de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que enviou para o exílio de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e vivam nelas, plantem jardins e comam o que eles produzem, tomem esposas e tenham filhos e filhas, tomem esposas para seus filhos e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, multipliquem-se ali e não diminuam. Busquem o bem-estar da cidade para onde os enviei para o exílio, e orem ao Senhor por ela, pois nesse bem-estar vocês encontrarão o seu bem-estar. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se enganem os profetas e os adivinhos que estão entre vós, e não deem ouvidos aos sonhos que eles sonham, porque é mentira. O que eles profetizam em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor: somente quando os 70 anos de Babilônia se completarem, irei visitá-los e cumprirei minha promessa e os trarei de volta a este lugar. Pois certamente conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos para o seu bem-estar e não para o mal, para lhes dar um futuro com esperança. Então, quando vocês me chamarem e vierem orar a mim, eu os ouvirei. Quando vocês procurarem por mim, vocês me encontrarão. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou deixar vocês me encontrar, diz o Senhor. E eu vou restaurar sua fortuna e reuni-los de todas as nações e todos os lugares para onde eu os dirigi, diz o Senhor, e eu vou trazê-los de volta ao lugar de onde eu os enviei ao exílio. O Senhor disse: certamente eu conheço os planos que tenho para você, planos para o seu bem-estar, planos não para prejudicá-lo, mas para lhe dar esperanças novamente, pois certamente conheço os planos que tenho para você. Benditos os pés que evangelizam, benditos os planos de Cristo realizam, benditos, principalmente bendita é a voz que evangeliza, que canta e profetiza que a salvação é Deus. Principalmente bendita é a voz que evangeliza, que canta e profetiza que a salvação é Deus. Benditas as mãos que evangelizam, benditas as obras de Cristo realizam, benditas, principalmente bendita é a voz que evangeliza, que canta e profetiza que a salvação é Deus. Principalmente bendita é a voz que evangeliza, que canta e profetiza que a salvação é Deus. Bendito o amor que evangeliza, bendito o exemplo de Cristo pereniza, bendito
Mãe e nosso Pai, nós acendemos uma vela de esperança para celebrar com todo o teu povo, enquanto observamos e esperamos teus planos e promessas serem cumpridos. Deus disse ao povo de Judá para cuidar das pessoas e do lugar onde haviam sido exilados. Frequentemente deixamos de cuidar do mundo de Deus e do povo de Deus. Então vamos trazer esses tempos a Deus e pedir o perdão de Deus. Deus misericordioso, nós chegamos a Ti em confissão. Estamos cientes de que muito do sofrimento que nossas irmãs e irmãos em todo o mundo enfrentam é resultado de nosso passado colonial. Reconhecemos isso e lamentamos que, como país, muitas vezes nos tenhamos colocado em primeiro lugar às custas dos outros. Deus misericordioso, perdoa-nos. Nossos irmãos e irmãs clamam a Ti. Falhamos em amá-los bem. Não amamos nossos vizinhos como Tu nos ensinaste. Às vezes, nem mesmo nos amamos. Deus compassivo, perdoa-nos. Jesus, obrigado que através do Teu sacrifício somos perdoados. Espírito Santo, transforma nossos corações em mentes, para que possamos viver e amar como Jesus nos mostrou. Amém. O povo da época de Jeremias se encontrou em um lugar onde não queria estar, longe de sua terra natal e excluído de sua cultura, adoração e lares. Muitas pessoas se estabeleceram nas Ilhas Britânicas, após terem fugido de sua terra natal e cultura. Na terra da prosperidade existem aqueles que são pobres, e no meio de cidades lotadas, muitos estão solitários. Como podemos contar todas as histórias? Nós não podemos, mas podemos ouvir vozes nos dizendo para ouvir o que significa se sentir excluído na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, o que significa se sentir excluído na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte? Eu, Lina, vivo na pobreza, não comendo regularmente uma refeição para que meus filhos não passem fome. Eu, Natália, vivo com medo porque meu companheiro abusa de mim, física, emocional e sexualmente. Eu, Emily, vivo na solidão e isoladamente por causa da minha idade, deficiência, origem étnica ou sexualidade.
nosso Pai, nós acendemos uma vela de esperança para celebrar com todo o teu povo, enquanto observamos e esperamos teus planos e promessas serem cumpridos. Há momentos em nossas vidas em que nos encontramos em situações nas quais não queremos estar. Às vezes, como os exilados na Babilônia, não podemos ver um caminho a seguir e ansiamos pela intervenção de Deus. Quando Deus o faz, geralmente é de maneira que nunca poderíamos ter imaginado e de forma alguma como esperávamos. Ouça as verdadeiras histórias de 3 mulheres que se encontraram vivendo em situações difíceis e de como os planos de Deus para elas as abençoaram de maneira inesperada. A história de Lina. Meu nome é Lina, e ajudei meu filho a criar meus 4 netos depois que sua mãe os deixou. Meu filho luta com problemas de saúde mental e não pode trabalhar, então há muito pouco dinheiro, até mesmo para suas necessidades básicas. Eu costumava ficar sem comida para comprar comida para ele e para os meninos. Há 5 anos, meus netos participaram de um evento em minha igreja local, onde foram recebidos calorosamente. Desde então, esta igreja se tornou nossa família mais ampla. Eles nos ajudam com doações regulares de alimentos do banco de alimentos e nos ajudam com roupas e férias para a família. Um membro da congregação é professor aposentado e ajudou meus netos com os deveres de casa em uma quarta-feira à noite. Através do amor desta igreja, encontramos um espaço seguro, pessoas que nos amam e não nos decepcionarão. Eu agradeço a Deus pela maneira como Ele elaborou seus planos para nos abençoar, para nos dar esperança e um futuro, por meio da minha igreja local. Deus, nossa Mãe e nosso Pai, nós acendemos uma vela de esperança para celebrar com todo o teu povo, enquanto observamos e esperamos teus planos e promessas serem cumpridos. A história de Natália. Nem sempre parece medo quando estou com meu companheiro. Geralmente me sinto desconfortável, como se estivesse pisando em ovos, sem saber o que ele vai fazer a seguir ou que vai me obrigar a fazer seguir. A sua indiferença em relação a mim dói. Sua crueldade me encolhe por dentro. Suas ameaças me deixam paranoica. Deus é uma arma que ele usa para me controlar. Eu sou uma sombra de quem eu costumava ser. Quando estava grávida, ele me machucou tanto que minha bebê nasceu cedo. Nos dias que passei no hospital sem saber se meu filho viveria, Deus falou comigo. Pare de orar para que seu filho viva. Em vez disso, ore para que minha vontade seja feita. Então eu disse sim a Deus, que se ofereceu apenas para estar presente, sem promessas de que tudo ficaria bem. E ainda, hoje meu bebê está com 13 anos, feliz e saudável. Minha vida foi preenchida com mais alegria e beleza do que eu jamais pensei que poderia ser possível. Hoje estou livre do homem que abusou de mim tão terrivelmente. Não tenho mais medo. Deus tem bons planos para mim. Deus, nossa Mãe e nosso Pai, nós acendemos uma vela de esperança para celebrar com todo o teu povo, enquanto observamos e esperamos teus planos e promessas serem cumpridos. A história de Emily. Eu tinha planos para a minha vida. Eu iria para a universidade e me tornaria professora. Mas quando eu tinha 16 anos, fui diagnosticada com tumores cerebrais e precisei de muitas cirurgias. Uma operação salvou minha vida, mas me fez perder a audição. Eu estava apavorada em meu mundo de silêncio. Todos os pensamentos sobre uma carreira na educação desapareceram.
Eu lutava para entender o que as pessoas me diziam enquanto observava seus lábios se moverem. Também me esforcei para entender a linguagem de sinais. Eu me senti presa entre o mundo da audição e o mundo dos surdos, não me encaixando em nenhum dos dois. Fiquei muito isolada e retraída. Eu queria acabar com a minha vida, mas Deus tinha outros planos. À medida que gradualmente eu aceitava que meus planos não poderiam acontecer, pedi a Deus que usasse minha vida para a sua glória. E Ele começou a me mostrar os seus planos. Ele queria que eu usasse minha história para Ele. Ele conhece os planos que tem para mim e aprendi que não preciso conhecê-los. Eu preciso confiar nele. Agora, sou melhor em leitura labial e linguagem de sinais, embora ainda tenha dificuldade em entender o que as pessoas dizem às vezes. Mas eu sei que, seja o que for que eu passe, Deus sussurra sua paz e amor em meu coração, e não preciso ser capaz de ouvir para conhecer seu sussurro. O Senhor disse: certamente eu conheço os planos que tenho para você, planos para o seu bem-estar, planos para não prejudicá-lo, mas para lhe dar esperança novamente, pois certamente conheço os planos que tenho para você. Deus, nossa Mãe e nosso Pai, nós acendemos uma vela de esperança para celebrar com todo o teu povo, enquanto observamos e esperamos teus planos e promessas serem cumpridos. Deixei neste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. As pessoas que andavam nas trevas viram uma grande luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. As promessas de Deus de liberdade, perdão, justiça e paz são cumpridas em Jesus. Ele é a luz vivificante que nem mesmo as trevas mais profundas pode extinguir. É por meio de Jesus que podemos nos aproximar de Deus
e discernir os planos de Deus para nós. Deus do passado, presente e futuro, nós te agradecemos por nos amar com fidelidade e de maneira única. Tu nos amaste antes de sabermos qualquer coisa sobre ti. Tu te preocupastes conosco em todos os momentos de nossa vida. Tu conheces os nossos pensamentos mais profundos, nossas maiores esperanças e nossos maiores medos. Tu conheces o melhor e o pior em nós, e ainda assim tu nos ama. Obrigada por nunca nos deixares ir. Obrigada pelos planos e promessas que fizestes para nós, que nos dão esperança para hoje e amanhã. Deus do nosso passado, nosso presente e nosso futuro, receba nosso agradecimento e louvores, que oferecemos em nome de Jesus. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Hino de ação de graças, reflexão, ação responsiva. Enquanto refletimos sobre a promessa de Deus ao povo de Judá, a cada pausa, sinta-se à vontade para escrever ou desenhar seus pensamentos, ou simplesmente pensar em silêncio. Pois certamente conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para o seu bem-estar e não para o mal, para dar-lhe um futuro com esperança. Então, quando você me chamar e vier e orar, eu o ouvirei. Jeremias 29:11. Ao entrar, você recebeu um pacote de sementes, ou uma semente. Uma semente está cheia de potencial e esperança. Segure-as em suas sementes e pondere. O que Deus pode estar dizendo a você? Que esperanças Deus tem para você e seu futuro? O que impede você de ouvir o chamado de Deus? Faça uma pausa para pensar e escrever ou desenhar seus pensamentos. Nós oramos pelo que está em nossos corações. Esse é o momento de um silêncio e de oração pessoal. As sementes precisam das condições certas para crescer. Onde as sementes de esperança precisam ser plantadas em sua vida? Pense um pouco.
Onde as sementes de esperança precisam ser plantadas em sua comunidade? Onde as sementes de esperança precisam ser plantadas em seu país? Como essas sementes de esperança podem ser nutridas na sua vida, em sua comunidade, no seu país? Nós oramos por esses lugares e situações. Pegue essas sementes e plante-as como um lembrete do amor constante de Deus e de suas esperanças. Uma 7ª vela é acesa enquanto dizemos juntos. Eu convido a todas e todos para orarmos juntos. Deus, nossa Mãe e nosso Pai, nós acendemos uma vela de esperança e participamos com todo o teu povo em ação de oração responsiva para dar a vida aos planos e promessas que tu tens para nós. De luz e esplendor, não nos encontre no poente do dia anterior. Não fomos feitos para ficar, e sim para partir e caminhar. Nada segure os passos dos que foram chamados para Oremos para todos que têm fome, que não têm o suficiente para viver com dignidade, para que possam encontrar generosidade em suas comunidades. Deus tenha misericórdia. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração
e atende a nossa súplica. Por todos os que são abusados de alguma forma, cujas casas ou locais de estudo ou trabalho são locais não de segurança, mas de medo, para que possam ser fortalecidos e libertados dos abusadores e do medo, Deus, em tua misericórdia. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por todos os que vivem na solidão ou isolamento, para que possam conhecer a amizade e comunidade. Deus, em tua misericórdia. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por todos os que são evitados, de quem as pessoas se afastam, para que sejam incluídos e se saibam amados como filhos de Deus. Deus, em tua misericórdia. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por todos os que foram deslocados, que vivem no exílio e com medo de perder tudo o que conheceram, para que possam conhecer a paz e a força de Deus em suas vidas. Deus, em tua misericórdia. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por tantas situações que estamos passando atualmente no Brasil e no mundo, alguns lugares grandes secas, outros excesso de chuva causando grande destruição. A pandemia do coronavírus, que trouxe tanta morte, dor e tristezas em muitas famílias. E agora, guerras terríveis, situações que causam tanta dor e sofrimento para muitas famílias e todo o povo. Deus, em tua misericórdia. Vamos nos recomendar a nós mesmos e a todos por quem oramos. A misericórdia e proteção de Deus. Em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ouvintes, com muita alegria, queremos saudar a todas as senhoras do mundo todo, em especial as mulheres de nossa América Latina. E com isso queremos pedir a Deus que coloque uma bênção especial a todas elas. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ecumênico, por isso, com muita fé, nós vamos rezá-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai de Abraão, Isaque e Jacó, desça sobre todos nós, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui no meu canto, eu busco a paz, como em todos os recantos, sintonia de paz. E aqui nos encontramos, unidos em oração. Em sintonia, numa só liturgia, vivendo a comunhão. Aqui no meu canto, eu busco o amor, como em todos os recantos, sintonia de amor. E aqui nos encontramos, unidos em oração, nações em sintonia, numa só liturgia, vivendo a comunhão. Nações em sintonia, numa só liturgia, vivendo a comunhão. Aqui no meu canto, eu estou com Jesus, como em todos os recantos, sintonia de luz. E aqui nos encontramos, unidos em oração, nações em sintonia, numa só liturgia, vivendo a comunhão. Nações em sintonia, numa só liturgia, vivendo a comunhão. Fé, amor e união, unidade dos cristãos. Fé, amor e união, unidade dos cristãos. Fé, amor e união, unidade dos cristãos. Agradecemos a Ti, amado Deus, por termos estado reunidos e reunidas em Tua presença e compartilhado em adoração. Que possamos agora ir para o mundo, confiante de que somos Teus filhos e Tuas filhas, sabendo que Tu nos chamaste pelo nome. Em nosso dia a dia, que nos alinhemos à Tua vontade, buscando direcionamento para seguir o Teu plano. Nos desafios e alegrias que enfrentamos, podemos ter a certeza de que não os enfrentaremos sozinhos. Vamos em paz, esperança e amor. Em nome de Deus, nossa Mãe e nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.